E vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as divergências partidárias, negociações políticas e a agenda do governo no Congresso. Eu converso com a Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL de São Paulo, fundadora do Movimento nas Ruas, e o Paulinho da Força, sindicalista, deputado pelo Solidariedade. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Bom, e vamos falar da agenda, né? Nós estamos acompanhando o Senado correndo em relação às MPs que caducam hoje. Muita coisa ficou para agora, mas a prioridade continua sendo a reforma da Previdência. E a gente vê algumas divergências, há uma expectativa melhor, que o texto do relator seja apresentado já talvez na próxima semana. Eu queria começar pela Carla. Carla, como é que você vê todas essas discussões? Que o presidente chegou a reclamar da própria base, né? Ele disse que em alguns casos os deputados da base estavam atrapalhando. Porque aconteceram algumas... A gente é novo, né? Dos 55 deputados do PSL, só 3 tinham experiência. A grande maioria está entrando agora e mesmo eu que já conhecia um pouco do Congresso, estou levando algumas lambadas. Assinei, por exemplo, um projeto, uma emenda, que depois trocaram o texto e eu assinei, na verdade, o texto que é contra o governo. Então, a gente levou algumas lambadas por desconhecimento, por falta de traquejo político, mas o mais importante mesmo é que, por exemplo, essas assinaturas que eles ganharam de mim, de mais 4 deputados do PSL, eles não vão ter na votação principal. São 270 e poucas emendas, ou seja, muitos deputados quiseram participar, fazer parte desse processo histórico que eu acho que a gente está passando agora. E acho que de 2, 3 semanas para cá, a base conseguiu bastante se homogeneizar um pouco na comunicação. O Major Vitor Hugo tem estado bem próximo do bloco. Eu acho que a gente vai conseguir passar por esse obstáculo, né? Que é muito pouco tempo para realmente a gente se adaptar a essa nova vida, mas a gente está se esforçando. Agora, Paulinho, você teve uma das declarações mais polêmicas em relação à reforma da Previdência, defendendo a desidratação do projeto do governo, porque não houvesse a reeleição do presidente Bolsonaro, já pensando nas próximas eleições. Agora, tem toda a figura do centrão, a política, a velha política sendo acusada e cobrada pelo presidente Bolsonaro. Como é que... Me explica a tua posição, exatamente o que você quis dizer com isso. Boa noite, Denise, mais uma vez. Boa noite, Carla. Cumprimentar todos os telespectadores. Bom, eu sou sindicalista. Poderia estar aqui dizendo, olha, não quero nenhuma reforma da Previdência. Quero derrotar essa reforma. Não tenho falado sobre isso. Eu tenho uma emenda, inclusive, bastante ampla na reforma, e eu sou daqueles que quero reformar a reforma. A minha proposta, por exemplo, nas minhas contas, nas contas da nossa assessoria, com as modificações que a gente faz, a reforma cairia para em torno de 600 bilhões em 10 anos. Isso é metade do que o governo prevê. É metade do que o governo prevê. Então, isso, do meu ponto de vista, ajudaria muito, porque a reforma é muito dura, por exemplo, contra os trabalhadores rurais, contra os professores, contra setores do setor público, né? E especialmente contra os trabalhadores. Por exemplo, a economia de 1 trilhão e 200 bilhões que o governo fala, 743 bilhões vem do setor privado, vem do pessoal urbano. E eu acho isso muito duro para aqueles que já pagam há tanto tempo. As pessoas, a grande maioria, acabam se aposentando com salário mínimo. Você queria mudança, inclusive, na idade mínima, não é? Eu proponho baixar a idade mínima para homens de 62, mulheres 59. Faço uma transição de 30% a mais do tempo que falta para contribuir, porque essa transição do Paulo Guedes ninguém consegue entender, não consegue explicar. São 4 regras. Então, eu faço uma regra única de baixo acima de 30% a mais, como é, por exemplo, dos militares. Dos militares, o governo propõe 17%. Eu propus, então, 30% a mais. E tira professores, tira rurais, tira BPC, mantém a constitucionalização e tira o PIS também, porque o governo acaba com a banda do PIS. Então, com isso, nas minhas contas, daria em torno de 600 bilhões. E para isso, eu estou trabalhando com todo mundo. Por isso, acabei falando daquele jeito que falei no 1º de maio. Agora, Carla, independentemente desse projeto do Paulinho, parece meio consenso que haverá mudanças em relação ao BPC, a aposentadoria rural e a aposentadoria dos professores, né? E tem a questão do abono salarial. Você concorda com essas mudanças?
O BPC, desde o começo, o presidente já disse que poderia ser um ou outro, né? A pessoa opta por entrar aos 60, ganhando até os 70, 400, ou seja, adiantar 5 anos. Tem muita gente que precisa desses R$ 400 nesses 5 anos. Ou, se não quiser, começa a receber aos 65 e continua como está hoje. Isso já estava mais ou menos flexibilizado. A Previdência, a gente sabe que o governo manda de uma forma e ele entrega para o Legislativo fazer as suas mudanças. A gente conta bastante com o bom senso dos deputados. O que eu acho importante que quem está nos ouvindo entenda é que essa nova Previdência, ela mexe principalmente com os poderosos, ou seja, políticos que até hoje ganham salário integral, né, R$ 33 mil, os juízes, promotores, procuradores, desembargadores, são o grande gasto público da nossa Previdência, e que a nova Previdência vai atacar esse ponto, ou seja, uma política como eu vou votar na Previdência para poder, ao invés de ganhar os 33 mil que eu teria direito nessa Previdência agora, eu passar a receber 6 mil. Eu acho que quem realmente pensa no país, quem realmente quer que o Brasil dê certo, vai tirar o seu próprio privilégio, o privilégio dessas pessoas que estão hoje recebendo uma média, o nosso judiciário hoje tem uma média de R$70 mil o salário mensal de cada juiz. Isso não tem como, é insustentável. O nosso judiciário custa 2,4% do nosso PIB, enquanto que outros países 0,2%, 0,3%. Então, assim, tem que atacar essas questões. Quem está ouvindo a gente, o pobre vai pagar menos para entrar na aposentadoria, e quem é privilegiado vai pagar mais e vai também receber menos. Agora, passando o texto com essas alterações que parecem muito prováveis, o PSL ficaria a favor do relator? Eu acho que a indicação vai ser do governo, né? Se o governo concordar. A grande maioria desses pontos já foi mais ou menos tratado entre o Major Vitor Hugo e a Câmara, o governo. Então, o BPC acho que já é ponto, já está alinhado. A Rural também acredito que estejam mais ou menos alinhados. Os demais pontos a gente vai aguardar a orientação. O PSL já fechou que vai votar fechado com o governo. Como o governo nos orientar, nós vamos votar junto com o presidente Bolsonaro. Agora, Paulinho, tem texto paralelo também lá no Congresso, correndo junto com esse relatório oficial que deve sair até a próxima semana. Agora, me explica a posição do Centrão em relação a isso. É oposição por oposição? Olha, primeiro que essa história de Centrão é um pouco invenção da imprensa, né? Tem lá um grupo de parlamentares, de líderes de partidos históricos ali do Congresso, que tem uma relação antiga, e até porque estão lá há mais tempo, né? Tem uma relação de amizades e de confiança. E acaba, então, discutindo os projetos, né, na casa do presidente Rodrigo Maia, e votando esse projeto. A história veio, por exemplo, do COAF, né? Que o COAF, é bom lembrar que nós não acabamos com o COAF. O COAF está mantido, e era uma posição desse grupo de parlamentares de que deveria manter o COAF na economia, né? E aí virou toda essa celeuma. Mas então, essa história de Centrão, são posições dos partidos ali. O que eu acho, queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, que a aposentadoria de deputados já é como é do setor privado. A aposentadoria, o teto, tem deputados antigos, tipo, vamos pegar aqui, Rubens Bueno, amigo nosso do Paraná. Ele está lá ele está lá há 7, 8 mandatos, então ele tem uma aposentadoria do passado. Que a aposentadoria, então, a nossa, o tempo de trabalho na Câmara, agora tanto o meu tempo como o da Carla, conta apenas para tempo de contribuição da profissão que você está. Então, se eu for me aposentar, ou se eu já sou aposentado, me aposento exatamente com o salário do setor privado, que eu sou metalúrgico, então me aposentaria assim. E além disso, o setor público, que se fala tanto de privilégio, vai contribuir para uma previdência apenas com 211 bilhões. O setor privado com mais 700 e cacetado, 743. E o BPC, 34 bilhões, e o abono do PIS, que o governo praticamente acaba, quando deixa apenas um salário mínimo, vai receber apenas 11% das pessoas que recebe hoje. Então, isso, o que chama de privilégio, na verdade, vai contribuir com muito pouco, porque 55 bilhões é contenção de despesa. Então, portanto, eu me pergunto, de onde está o combate ao privilégio? Na verdade, a reforma está sendo feita em cima de quem já paga, né? Mas tem alíquota maior para quem ganha mais. Exatamente. Isso vai ser aplicado. Vai ser aplicado. Por aí é que se tiraria privilégio. Se passar, né? Se passar, né? Eu não sei se essa passa. parte eu acho que tem um consenso pode que ser. passa. Eu acho que sim. Na verdade, agora, só uma coisa, Carlos. Eu acho que
E uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é a realidade do Congresso. Eu acho que não passa BPC, não passa rurais, não passa professores. Acho que as reformas da Previdência dos estados e municípios, quem tem que fazer é os estados e municípios. Essa é a minha opinião. E acho que o governo terá dificuldade de aprovar isso no Congresso, porque os deputados não querem enfrentar essa discussão no seu estado. Mas aí deixa os estados numa situação complicada. Carla, como é que você vê essa questão? Porque essa conversa veio do final de semana, de exclusão dos estados e municípios. A gente ainda está aguardando a orientação do governo, né? Eu prefiro ser mais cuidadosa. Quando a gente é base governista, a gente tem que ser cuidadosa com isso. Agora, depois de muita cabeçada. Depois de muita cabeçada, a gente estava começando a aprender, Denise. Mas eu queria deixar um pensamento aqui para as nossas pessoas que estão nos assistindo, que quando a gente fala Centrão, até o Centrão tentou proibir a palavra Centrão na TV Câmara, né? E diz que é coisa da imprensa. Nós soubemos de vários deputados que estão sendo praticamente ameaçados. Ou você vota com a liderança dos caciques, né? De alguns deputados, ou você perde seu fundo eleitoral em 2022, perde seus municípios, seus diretórios municipais agora para o ano que vem e perde tempo de televisão. Ou seja, para a votação do COAF, vários deputados chegaram para mim e disseram: Carla, ainda bem que vocês fizeram essas manifestações, ainda bem que vocês falaram sobre isso, porque a gente teve como negociar um pouco com esses caciques. Eu gostaria de fazer um apelo às pessoas que estão nos assistindo a pedir para o seu deputado, pedir para os líderes do Centrão que liberem a bancada, né? Eu acho que está na hora, o Brasil está querendo ver as lideranças, e até faço esse desafio também ao Paulinho da Força aqui conosco, de liberar a bancada para votar conforme sua consciência. Cada brasileiro hoje em dia está acompanhando o seu deputado. O brasileiro que se identificar com o pensamento do deputado Paulinho da Força vai seguir o deputado. E aqueles que não se identificarem com esse pensamento vai se sentir mais tranquilo de ver o líder liberando a bancada. Eu acho que fica muito mais democrático. Paulinho, rapidamente. Bom, primeiro, quem sustenta hoje essa posição de reforma no Congresso chama-se Rodrigo Maia. Se ele sair da frente, provavelmente não teria reforma. E junto com ele tem uma série de líderes que concorda com ele, de que tem que fazer uma reforma. O Brasil vai ter uma reforma. Eu diria, não será essa reforma que o Bolsonaro mandou, mas alguma reforma o Congresso vai aprovar. E a liberação da bancada, Paulinho? Liberar a bancada, eu nunca obriguei nenhum deputado a votar. Tanto é que no COAF, 2 deputados meus votaram a favor de ficar o COAF na Justiça. E os outros votaram na Fazenda. Agora, aproveitando... Então nós não vamos proibir ninguém, até porque nós queremos fazer uma reforma. Não essa que vocês querem, porque essa que vocês querem é muito dura contra o povo. Agora, Carla, falando dessa questão de segurança, você está entre os deputados que estão tendo de ter uma proteção especial por ameaças, e ameaças inclusive em relação ao seu filho. Isso. Eu já estou acostumada a ser amassada desde a época do Nas Ruas, né? A gente batia sempre muito de frente. Na época do impeachment, tive discussões com o Gilberto Carvalho. E, enfim, os bonecos também foram algo que nos fizeram virar alvo, né? Mas agora, depois que eu entrei na Câmara, as ameaças passaram a chegar no e-mail da Câmara, quer dizer, tamanha é a audácia dessas pessoas. E como eles fazem isso via Deep Web, que é um lugar, a terra de ninguém, é muito difícil localizar essas pessoas. Então, enquanto a investigação ainda está acontecendo, estou com segurança, meu filho eu contratei do bolso para poder colocá-lo também em segurança. E é uma pena que a gente passe por isso, né? Mas eu acho que quem está à frente desse tipo de coisa tem que estar disposto e tem que estar, enfim, isso não vai me tirar do eixo, não, eu vou continuar em frente. Nossa solidariedade a Carla, e estamos discutindo na Câmara uma CPI desses fake news. Perfeito. E dessas questões, porque é um absurdo uma pessoa ter que andar com segurança no Brasil. Eu agradeço muito a Carla Zambelli e também o Paulinho da Força pela participação aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Denise. Uma boa noite. Luciana.